Esse aqui é o nosso trabalho em grupo, é um resumão do matéria de filas. Nesse momento tem eu, a Mariana, a Luciana e o Fábio, mas também faz parte do grupo a Ingrid e o Márcio. A teoria de filas ela vai estudar a capacidade no sistema. Ela vai ter uma população que vai querer entrar no sistema e vai querer sair desse sistema com atendimento. Essa entrada ela pode gerar uma fila, que a gente vai explicar um pouco mais depois. Essa fila vai ser atendida por um servidor. Quando a gente fala servidor, não é exatamente um servidor fixo, como por exemplo um caixa de um banco, mas pode também ser um servidor de um computador que vai atender uma demanda de processamento de dados. E vai ter a saída dos clientes. Tem algumas características importantes da taxa de chegada e de atendimento, que ela pode ser determinística quando você sabe quantos que chegam e quanto que eles chegam. Os estocásticos, quando você sabe que eles chegam de forma aleatória ou probabilidade, e quanto à população, que ela vai ser finita ou infinita, e pode chegar em grupo ou chegar individualmente. Vocês estão sabendo dessa parte? A gente tem um comentário? Um pouco. Filas é bem complexo, né? É bem complexo. Com relação aos servidores ou aos canais, eles também são chamados de locais onde os usuários são atendidos. E com relação ao sistema, a gente vai ter que ter um número máximo de clientes ou usuários que o sistema pode comportar, que pode ser finito ou infinita. E no caso de capacidade finita, todo o atendimento ele vai ser paralisado uma vez que ele chega nessa capacidade máxima. E com relação ao tipo de atendimento, a gente tem o first in, first out. Alguém tem algum exemplo de como o first in, first out? Primeiro chegar, primeiro sair? Um exemplo prático. Papelaria ou padaria. Quando você tem uma fila, o primeiro que chega é o primeiro que vai sair. Verdade. Que vai ser o primeiro atendimento que vai ser também. O last in, first out é a última a chegar, a primeira a sair. Acho que um bom exemplo é, vamos supor que aqui é uma papelaria. Eu vou colocando primeiro as folhas que estão embaixo e as últimas folhas que estão em cima. Só que quando a pessoa vai comprar, ela vai pegar a primeira folha em cima. Essa aqui foi a última, então a última é a primeira a sair. E de serviço de prioridade, alguém tem uma lembrança? Prioridade, uma fila de banco, por exemplo, seria de 12, seria isso? Isso, de uma 12. Prioridade distante. Isso, distante menor que grave. E serviço por ordem aleatória, que eu acho que é o mais incomum. Menos óbvios. E alguns termos importantes é o lâmina, correr ao ritmo de chegada, ritmo médio de chegada, o Mi, que é o ritmo médio de atendimento, o C é a capacidade de atendimento ou a quantidade de atendentes. Com relação à fila, a gente tem o TF, que é o tempo médio de permanência na fila, o NF, que é o tempo médio de clientes na fila. E com relação ao processo de atendimento, os termos são parecidos, mas são um pouco diferentes, que é o TA, tempo médio de atendimento, o C, capacidade de atendimento ou quantidade de atendentes, o NA é o número médio de clientes que estão sendo atendidos, e o MI é o ritmo médio de atendimento para cada cliente. E a gente tem por definição que o tempo de atendimento é 1 dividido por MI. Com relação ao sistema, a gente tem o tempo médio de permanência no sistema, o tempo médio de permanência de clientes no sistema, e com relação ao processo de chegada, a gente tem um ritmo médio de chegada com o IC, que é o intervalo médio de entre as chegadas. E o IC, por definição, é 1 por lâmina. É lâmina mesmo, né? Lâmina. Com relação à taxa de utilização dos atendentes, para uma fila ou para um atendente, é o P sobre lambda por Mi. Para uma fila com vários atendentes, que quer dizer mais de um, é o P sobre lambda por C por Mi. E aqui a gente tem algumas equações básicas que a gente tem que realmente gravar para poder fazer alguns exercícios que a gente vai ver depois. E aqui também tem um resumão com relação ao intervalo de chegada, tempo de atendimento, taxa de utilização de atendentes, intensidade de tráfego, relações entre a fila, sistema de atendimento e a forma de list, que a gente usa até aqui pouco nas aulas. É isso, a gente continua depois. Muito bom. Então, agora eu vou falar um pouco dos postulados básicos da teoria de filas, que eles são usados para explicar algumas questões que a gente teve, inclusive, na prova. Certo.
Os postulados básicos, eles se aplicam em qualquer sistema de filas, desde que haja uma estabilidade. Para ter essa estabilidade, o ritmo médio de chegada deve ser menor que o ritmo médio de atendimento, que é o MI, em todas as estações de trabalho. Então, o primeiro postulado, em qualquer sistema estável, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, o ritmo médio de entrada, de chegada, ele sempre vai ser igual ao ritmo médio de saída, né? No postulado B, o fluxo de entrada se mantém em diversos sistemas, em diversas seções do sistema. Então, caso a gente tenha várias seções diferentes, o ritmo médio de entrada ele vai se manter em todos os sistemas. E a junção dos fluxos equivale às suas somas. Então, por exemplo, nesse sistema, se está entrando em A um ritmo médio de entrada e em B um outro ritmo, eles vão se somar para poder sair o ritmo do sistema, a soma dos dois ritmos de entrada. E o fluxo também se desdobra aritmeticamente. Então, nesse sistema, o fluxo de entrada, o ritmo médio de entrada é 20, ele vai para A. Só que ele se desdobra em duas etapas. Ele vai 80% para B e 20% para C. Então, tudo que entra tem que sair. Então, 80% vai para o B e 20% vai para o C. 20, né, no caso, vezes 80% dá 16 clientes, eles vão para B, e 4 clientes, que é 20% de 20, saem em C. Então, como a gente pode ver, na prova teve uma questão que a gente precisava aplicar os postulados, né? Que é no setor de produção, as programações chegam em um ritmo médio de 12 pedidos por hora. Para ficarem prontos, os produtos são processados em 3 máquinas sequenciais. É aquele postulado, o segundo postulado, né? Onde as máquinas são sequenciais. A máquina A consegue processar em média 25 peças por hora, uma por vez. A máquina B precisa processar 3,5 minutos para realizar o trabalho em cada peça. E a máquina C normalmente precisa de 2,5 minutos para finalizar a peça. Considerando esses dados, quanto tempo demora para que uma peça passe por todo o processo? Então, vamos lá. Pode passar. O ritmo médio de entrada é 12 peças por hora. O MI na etapa A são 25 peças por hora. Então a gente sabe que, ele falou também no exercício, que o tempo de atendimento de B é 3,5 e o tempo de atendimento de C é 2,5. Então, como a gente tem o tempo de atendimento, a gente consegue calcular o MI, que o tempo de atendimento é 1 sobre MI. Então, o MI de B vai ser 17 peças por hora e o MI de C vai ser 24 peças por hora. Então, as peças no processo vão ser o MI de entrada, o lambda, né, de entrada, sobre o MI na etapa A, menos o lambda de entrada menos o MI da etapa B, menos o lambda, e o lambda dividido pelo MI de C, porque aí você vai dividindo em todas as etapas. Então, fazendo essa conta, a gente vê que 4,25 peças ficam em processo durante todo o tempo dos 4 sistemas. Dos 3 sistemas. A gente também tem as distribuições probabilísticas, né? Que elas podem ser empíricas ou teóricas. As empíricas são baseadas em dados coletados através de um experimento.
Só que não tem garantia nenhuma que esses dados seguem alguma lei, né? Eles só são coletados, anotados, e aí existe o levantamento desses dados, né? Então só é baseado nos dados que foram coletados no experimento. Já a teórica, ela é feita repetidamente até que se tenha alguma fórmula que tenha uma distribuição e chegue a alguma fórmula matemática. Então a diferença entre elas é que uma é experimental e a outra é teórica. Certo. Pode colocar. Então algumas distribuições de probabilidade, né, que existem. Tem a Poseidon, que a gente usa muito no sistema de filas, a exponencial, a triangular, a uniforme, a normal, entre outras, né? E a Erlen também a gente usa um pouco no sistema de filas. Mas a que a gente usa mais, pode passar, a exponencial e a Poisson, desculpa, eu sempre falo Poisson. Aí a distribuição exponencial, ela é contínua, normalmente usada para tempo de atendimento. A fórmula dela é o μ exponencial menos μ sobre t, onde o μ é a taxa de atendimento. Já na Poisson é uma distribuição discreta. Ela é normalmente utilizada para chegadas de clientes de um sistema ou o tempo de atendimento. Aí a fórmula dela já é um pouco mais complexa através de probabilidade, né? E onde o lambda é a taxa de chegada dos clientes. Então essa é a fórmula de distribuição de Poisson que a gente usa em alguns exercícios, onde f de x é a frequência relativa ou a probabilidade em que ocorrem x chegadas numa unidade de tempo, sendo que o lambda representa o ritmo médio de chegadas na unidade de tempo. Então aí eu coloquei um exercício, né, da distribuição de Poisson. Numa loja de sapatos online, chegam em média 7 pedidos por dia, obedecendo a distribuição de Poisson. Qual a probabilidade de ocorrer a chegada das quantidades abaixo? Quando não tem nenhum pedido, então a gente considera que o x é 0. Nenhum pedido seria nada na fila. Nada na fila. Então a gente considera que o x é 0 e a fórmula da 0,001 seria 0,1%, né, de chance de não ter nenhum pedido na fila. E quando tem 7 pedidos, você considera o x sendo 7 e aí dá aproximadamente 15 pedidos. Aí a gente passa para a anotação dos sistemas de filas, né? Que a gente utiliza a notação de Kendall, que ele é formatado entre A, B, C, D e E, e que indica um comportamento da fila, onde A vai ser a distribuição de chegadas, o B a distribuição de atendimento da fila, o C o número de atendimentos em paralelo, o D a capacidade física do sistema e o E a distribuição de atendimentos da fila. O A, ele quando para A e B, no caso, para os dois primeiros, né, que é, vou falar aqui, só para eu lembrar, que é a distribuição de chegada e a distribuição de atendimento, eles podem ser uma distribuição determinística ou degenerada para um comportamento aleatório e o M uma distribuição exponencial. Pode ser também EK, que seria uma distribuição Erlang, sei lá como é que fala, e o G uma distribuição geral. A gente quase não usa, né? Quase não usa. Então, no sistema de filas que a gente tem hoje, por exemplo, nesse caso seria uma chegada exponencial, o G seria um atendimento geral, o 1 seria um posto de atendimento só, aqui é o infinito, né? Deu erro, não sei. A capacidade infinita e o tipo da fila, o primeiro que entra, o primeiro que sai.
E aqui seria chegada exponencial, que é o M. O E3 seria um atendimento airline, do tipo 3. 4 seriam 4 postos de atendimento. O 8 seria a capacidade de 8 usuários na fila. E a fila, o último que entra, o primeiro que sai. Só que os modelos que a gente usa mais nessa disciplina são os modelos com um posto de atendimento, que é o MM1 infinito FIFA, né, que seria... eu já até esqueci. É uma chegada... Uma chegada exponencial, atendimento exponencial, um atendimento, infinitas pessoas na fila e o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou atendimento e chegada exponencial com uma pessoa de atendimento, várias pessoas, um número determinado de pessoas na fila e o primeiro que entra é o primeiro que sai. E também tem um modelo com mais de um posto de atendimento, que seria os dois, né? Chegada e atendimento exponencial, com uma capacidade de pessoas atendendo, que pode ser 1, 2, 3, independente, cada sistema tem infinitas pessoas na fila ou um número de pessoas na fila, e o tipo de fila, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui no trabalho de filas, eu estou com a missão de falar um pouquinho sobre o modelo MM1. Esse modelo ele é o mais simples na aplicação e a gente vai trabalhar num exercício aqui para poder exemplificar. Vamos para a tela. Bom, vamos lá. A gente tem um probleminha aqui que vai exemplificar bem fácil aqui como a gente trabalha com esse modelo. Em uma escola que trabalha somente com ensino fundamental, os pais foram chamados em um dia para fazerem a pré-matrícula para o ano seguinte. Para garantir a vaga, eles devem trazer todos os documentos solicitados. Esses pais devem passar por um ponto de verificação desses documentos antes de entregá-los. Então suponha que 10 pais chegam por minuto na escola. Esse seria o tempo entre as chegadas. É uma distribuição exponencial. O único ponto de verificação pode atender em média 12 pais por minuto, seguido também de uma distribuição exponencial. Sendo assim, responda. Bom, o que caracteriza esse exemplo aqui para ele ser um modelo MM1? Primeiro que tanto a entrada quanto a saída são exponenciais, e ele só tem um ponto de atendimento. Ou seja, ele é exatamente o modelo MM1. Agora vamos ver o que está pedindo no exercício para a gente fazer. Bom, na letra A está pedindo o seguinte: qual a probabilidade do ponto de verificação esteja ocioso? Para a gente ver a ociosidade, a gente vai trabalhar com aquela formulazinha do Rho, que é O igual a lambda sobre mi. Então a gente tem 10 sobre 12 e vai dar 0,83. Ou seja, a gente tem 83% de chance de estar ocupado. Só que repare bem que eu não quero a ocupação, ele não está pedindo a ocupação, ele está pedindo a ociosidade. Então é o seguinte, se eu tenho 83% de ocupação, se eu pegar 1 menos 0,83 vai dar 0,17, eu tenho 17% livre, ou seja, a minha ociosidade aqui é de 17%. Então nós já respondemos a letra A. A outra pergunta é: em média, quantos pais estão esperando para entrar no ponto de verificação? Bom, vamos lá. Ele quer saber aqui o número de pessoas na fila, que é dada pela fórmula lambda ao quadrado sobre mi, que multiplica mi menos lambda. Então nós temos 10 ao quadrado sobre 12, que multiplica 12 menos 10. Vamos ter 100 sobre 24, que é igual a 4,1. Ou seja, respondendo a pergunta aqui, quantos pais estão esperando na fila, o número de pessoas na fila, a gente tem 4 pais esperando para ser atendido. A letra C está perguntando o seguinte: em média, quanto tempo um pai gasta em um ponto de verificação?
Então repara aqui o seguinte, aqui tem um detalhe importante aqui, ó. Ele não está perguntando o tempo na fila. Ele quer saber, em média, quanto tempo o pai gasta em um ponto de verificação. Então entende-se aqui que é todo o sistema. Então a gente vai usar o TS. O TS é o tempo médio durante o qual o cliente fica no sistema. A fórmula do TS vai ser 1 sobre μ menos lambda. Ou seja, 1 sobre 12 menos 10, que é igual a meio. Como a gente está falando de tempo, vai ser 0,5 ou 30 segundos. Então o tempo que um pai fica no sistema para poder ele entrar e ser atendido e resolver o problema dele é 30 segundos, em média. Bom, gente, então é isso. A gente falou um pouquinho sobre o MM1, tá? Exemplificamos aí com o exercício. E é isso aí, galera. Valeu! Então, gente, como é que vocês foram na prova do Bruno? Eu fui péssimo. Eu fui péssima. Também. Eu acho que todo mundo foi, né? Foi. E eu acho que o professor não deu muito, não explicou muito bem sobre o MM1K. Você tá sabendo? Sinceramente, não. Não peguei nem pra estudar essa parte também. Então, na Só verdade, a sua que não caiu, né? Graças a Deus. não caiu esse exercício na prova. Então, eu acabei desenvolvendo um exercício e trazendo aqui pra gente poder estar estudando. Na verdade, Legal. mas a Mariana E vocês desenvolveu esse estavam exercício. um pouco por dentro dessa parte também, né? A Luciana mais. Porque o MM1K, ele atende uma população, ele tem um servidor. Mas a diferença dele pro MM1 é que ele tem uma capacidade. Uma capacidade fixa, né? Uma Sim. quantidade fixa que ele pode De atender. uma quantidade fixa que ele pode atender, Sim. justamente. Limitado, no caso, né? Limitado. Aí a gente formulou um exercício, uma máquina de parafusos que tem uma área para estoque de produção e processo que comporta 6 unidades e chega um produto a cada 3 minutos em média. A máquina tem capacidade para processar 40 peças por hora. Qual é o número médio de peças na fila? O número médio seria o NF. Sim, seria o NF. Ah. O MM1 capacitado ele tem umas formas mais complexas. Trouxemos aí essa fórmula. Só que o interessante desse exercício é que ele tem um intervalo de chegada. Então ele já não traz diretamente o lambda. Então a gente tem que desenvolver essa fórmula e aí nós vamos descobrir. Era um produto uma peça a cada 3 minutos. Então nós multiplicamos os minutos. Como o Mi está em horas, nós tivemos que converter o lambda para hora. Ou poderíamos ter convertido o Mi para minutos. E aí fica a critério, fica a escolha, mas os dois têm. Então, Tem que aqui nós ficar na mesma proporção. tem que estar na mesma proporção. Unidade. Unidade. E aqui o lambda ele é 20, o Mi 40 e a capacidade do sistema é 6. Certo. Entendi. E aqui nós temos que desenvolver da fórmula NF. E essa fórmula, Fábio, ela é uma fórmula um pouco diferente do MM1. Ela é mais complexa, como a gente pode ver. Como a Luciana falou, tem que ter essa capacidade no máximo de Entendi. 6. E antes de desenvolver o NF, tem que desenvolver o PO. Também essa fórmula é bem complexa. E a Luciana desenvolveu essa fórmula, substituindo os números. E é importante mostrar que a gente tem a capacidade de 6 e por isso a gente tem que fazer ela por partes em até 6 vezes. Entendi. Então, na verdade, ali, cada parte ali seria a primeira, mais outra, é aquela fórmula, mais a outra fórmula, mais a outra fórmula. Isso, Por exatamente. cada unidade, no caso. Exatamente. Tá. Entendi. E no final das contas, a gente chegou que PO é 1,45, né, Luciana? Sim, 1,45. E aí nós aplicamos ele dentro da fórmula do NF, desenvolvemos a fórmula, onde conseguimos aí 3,05, que no caso o número médio de peças na fila é 3. Ótimo, entendi. Agora entendi. Então, a principal diferença é realmente a capacidade máxima no MM1K. O MM1 capacitado, a principal diferença dele é a capacidade de sistema, porque o MM1 ele atende uma fila infinita e o MM1 capacitado ele tem uma quantidade, um limite para ser atendido. Legal. Obrigado. Obrigadão. Bom, pessoal, como a Ingrid já explicou, o modelo do MMC, ela deu uma visão geral do que é extrato e tudo mais. Vou explicar um exemplo aqui
Em uma estação de trem, há 4 telefones públicos. Pessoas chegam para telefonar, segundo o processo de Poisson, que é o processo que ela também já explicou, com taxa de 30 usuários por hora. O tempo médio de uma chamada é de 72 segundos, distribuídos exponencialmente. Aí teríamos a questão A, que é determine quanto tempo uma pessoa espera por um telefone, e a B, que é o número esperado de pessoas usando ou esperando o telefone. São algumas formas que a gente vai precisar usar. A fórmula padrão do modelo MMC, que é o P0, e essas duas que é o que é esperado. O NS, que é o número de pessoas no sistema, e o TF, que é o tempo de pessoas na fila, né? Aqui são alguns dados que a gente precisa obter da questão, do problema, para poder desenvolver ele. Existem 4 telefones públicos, a taxa de chegada, que é o lambda, são 30 usuários por hora. O TM, o que você lembra, Mari? É a taxa média. Taxa média, que são 72 segundos, só que como está em hora, a gente vai convertendo da 0,02 hora. Taxa de atendimento, taxa média 72 segundos, e a gente precisa do Mi também, que é o taxa de atendimento, que é 1 sobre Mi, que Usando dessa forma, a gente chega como 50 usuários por hora. Isso aí. E o R, que é também uma variável que é usada na fórmula, que é lambda sobre Mi, e pegando o lambda, que é 31.050, que a gente achou aqui, vai dar o 0,6. Que o R é a intensidade do tráfego de quantidade de telefonemas que chegam. Isso, bem lembrado. Aqui é o P0, igual eu falei, que a gente tem que usar essa fórmula padrão. A gente pegou os dados, que são 4 telefones públicos, e inseriu na fórmula. Desenvolvendo toda a fórmula, a gente vem e acha o 0,549, que é o P0. Aí a primeira questão é, determine quanto tempo uma pessoa espera por um telefonema. Temos pessoas na fila, que é essa fórmula aqui, né, padrão também de TF. Substituindo os dados, que é o R, que a gente achou lá atrás, o Mi, o C, que é a quantidade que são, no caso, 4 telefones, e o lambda, desenvolvendo a fórmula e trocando os dados ali, né, dá 0,07 segundos, que é o tempo que uma pessoa espera por um telefone. B é o número esperado de pessoas usando ou esperando um telefonema, no caso, número de pessoas no sistema, que também é a fórmula padrão dele, e a gente vai usar os dados que a gente já obteve, que é o R, o C, que é, por exemplo, 4 telefones, e o P0, que foi achado lá inicialmente. Inserindo os dados aqui, fazendo as contas, a gente vai achar o 0,6006 cliente. Seriam, aí eu acho que está no outro, se não me engano. A gente poderia, no caso, arredondar para... Poderia botar um cliente, né? Sim. Que fica esperando, o número de pessoas usando ou esperando o telefone. Seria um cliente, no caso. Esse é um exemplo do MMC, que a Ingrid já explicou, muito bem explicado até. A gente viu aqui agora. Muito obrigada.